Olá, meus queridos amigos. Sou o professor Diego Castro. Meus cumprimentos a todos vocês. E quando eu falo meus cumprimentos, eu falo bom dia para quem é de bom dia, tarde para quem é de boa tarde, noite para quem é de boa noite, madrugada para quem é de boa madrugada. Esse momento difícil pelo qual a humanidade passa, esse momento de coronavírus, de um inimigo que nós não sabemos muito bem do que se trata ainda, mas que tem ceifado muitas vidas, principalmente dos mais idosos. Dediquemo-nos uns aos outros e também ao estudo. Por isso eu estou disponibilizando esse material online. Então vamos lá. E hoje eu tenho um tema muito específico para abordar com vocês. E o tema é a aquisição da propriedade móvel. Peguem comigo? A aquisição da propriedade móvel. Estou falando de direito das coisas. E sempre que eu falo de direito das coisas, eu gosto de começar explicando que o direito das coisas ele tem três grandes temas a serem abordados. Um que é a introdução ao direito das coisas, um momento introdutório, quando se estudam os princípios e o que é as noções propedêuticas da própria disciplina, né? O que são os princípios e etc. Um segundo grande tema é o tema da posse, que é um poder fático, exercido por pessoas sobre coisas. Então, nós temos dois grandes temas, introdução, posse, e o terceiro grande tema é o tema dos direitos reais. E quando nós falamos em direitos reais, é a abordagem específica e individualizada de cada um dos direitos reais. Então, percebam, a título introdutório, o direito das coisas tem três grandes temas, introdução, posse, direitos reais, e dentro dos direitos reais existe a propriedade, que é o maior dos direitos reais, o direito real mais importante, sim, mais importante porque todos os outros decorrem da propriedade. São direitos reais menores, tanto que a propriedade é chamada de direito real maior. E quando nós falamos em propriedade, é muito importante o estudo das formas de aquisição da propriedade. E você pode adquirir, naturalmente, tanto a propriedade imóvel quanto a propriedade móvel. As formas de aquisição da propriedade imóvel, a título apenas de enriquecimento desse vídeo, são basicamente a uso capião, o registro do título e as aquisições por acessão, que são acréscimos. E para enriquecer mais ainda, as seções nós podemos falar formação de ilhas, aluvião, avulsão, abandono de álveo, construções e plantações. Ponto. Mas a aula de hoje tem um objetivo muito específico, que é a abordagem das formas de aquisição da propriedade móvel. Bacana? Formas de aquisição da propriedade móvel. Como é que nós adquirimos as coisas que são móveis, os nossos livros, os nossos carros, roupas, e etc, etc, etc. Então, o álcool, nesses tempos de coronavírus, né, inclusive, nunca é demais passar um pouquinho de álcool na mão. Galerinha, vocês estão prontos para o nosso rolê? Para facilitar, nós vamos acompanhar por um esquema que eu fiz, é um esquema muito simples. Percebam, vou colocar na tela um roteiro. O roteiro da aula de hoje é um roteiro extremamente simplório. Percebam, a aquisição da propriedade móvel, apenas dois tópicos. O primeiro tópico, quais são as formas de aquisição da propriedade móvel? E o segundo tópico, nós vamos abordar individualmente cada uma dessas modalidades. Vou me diminuir aqui. Ninguém precisa ficar me observando muito, apenas para que eu me mantenha na tela. E sempre que eu julgar necessário, vou colocar algum dispositivo legal na tela, que isso vai facilitar a compreensão. Bacana, galera? O tema ele está previsto entre os artigos 1260 e 1274 do Código Civil. Começamos então nossa aula. Vocês estão prontos para o rolê? Então vamos embora. Quais são as formas de aquisição da propriedade imóvel? Para compararmos, olha que interessante. A propriedade imóvel possui basicamente três formas de aquisição: registro do título, uso capião e acessão. Ainda que existam as diversas formas de acessão. Mas a propriedade móvel, ela pode ser adquirida de diversas formas. Vamos lá. Uso capião. Olha, vejam bem, uso capião, ocupação, achado do tesouro, tradição, especificação, confusão, comistão e adjunção. Eu vou repetir e vamos lá. Primeira forma de aquisição, uso capião. Olha, uso capião, ocupação, achado do tesouro, tradição, especificação, confusão, comistão e adjunção. São 8 formas de aquisição da propriedade móvel.
uma pausa na aula, eu quero fazer uma pequena observação. Como essa aula é online, você pode voltar à aula a qualquer tempo, repetir a mesma informação o tanto de vezes que você quiser. Eu não vou me preocupar em repetir diversas vezes conceitos ou repetir diversas vezes determinada informação. Bacana, galera, porque você pode voltar e aí eu torno a aula um pouco menos cansativa. Sem delongas, vamos abordar individualmente cada uma dessas 8 formas de aquisição por vício de linguagem, redundância didática. Vamos lá. Uso capião, ocupação, achado do tesouro, tradição, especificação, confusão, comistão e adjunção. Confusão, comistão e adjunção. Vamos lá. Primeira modalidade, uso capião. Coloque no caderninho. Aquisição da propriedade móvel por uso capião. Pessoal, a informação aqui é muito simples. A uso capião das coisas móveis aplicam-se via de regra os mesmos pressupostos da uso capião inerente aos bens imóveis. Vocês vão se lembrar, quem já tiver estudado a fundo o tema, que existem alguns requisitos comuns a todas as modalidades de uso capião de bens imóveis. E esses requisitos comuns são basicamente a posse prolongada, por um determinado lapso temporal, mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono e exercida sobre um bem usucapível, posse prolongada, contínua, mansa e pacífica, com ânimo de dono sobre um bem usucapível, ou seja, não pode ser um bem público. E cada modalidade de uso capião tem um prazo específico para a aquisição. Aqui na uso capião sobre bens móveis, como naturalmente os bens móveis têm valor menor que os bens imóveis, os prazos eles são mais exíguos, os prazos eles são mais simplórios, menores. A uso capião ordinária, na verdade, olha que interessante, existem apenas 2 formas de uso capião. Vocês vão se lembrar que nos imóveis existem diversas formas de uso capião dos bens imóveis. Ordinária, extraordinária, constitucional urbana, constitucional rural, familiar, coletiva, indígena, 1 milhão de formas. Aqui nos bens móveis são apenas 2 formas, 2 modalidades. A uso capião ordinária e a extraordinária. A uso capião ordinária de bens móveis é aquela quando o indivíduo, a mesma coisa dos bens imóveis, quando o indivíduo tem justo título e boa fé. A diferença é que o prazo aqui é muito mais exíguo. O prazo é de apenas 3 anos. A uso capião ordinária lá nos bens imóveis é de 10 anos. Aqui nos bens móveis ela é de apenas 3 anos. E nós temos também a segunda modalidade, que é o uso capião extraordinário, quando não tem, olha que interessante, quando não tem boa fé e justo título. É, por exemplo, uma coisa que foi furtada e etc. Uma coisa que foi adquirida forçadamente, enfim. Então, uso capião sobre bens móveis, 5 anos havendo justo título e boa fé, 3 anos havendo justo título e boa fé, 5 anos quando não houver. Para facilitar, eu vou trazer à tela os dispositivos legais pertinentes. Artigo 1260, venham comigo, por gentileza, deixem-me diminuir para que vocês consigam acompanhar. Artigo 1260. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente, durante 3 anos, com justo título e boa fé, adquirir-lhe-á a propriedade. Imagina aqui o seguinte, você adquiriu um carro. E você adquire esse carro, paga contratinho de compra e venda, mas não transfere para o seu nome. Tempos depois, o vendedor morre, você não conhece os herdeiros, etc. Olhem o problemão. Havendo justo título, havendo boa fé, uso capião das coisas móveis em apenas 3 anos, a uso capião ordinária. Para facilitar ainda mais, vamos trazer o próximo dispositivo. 1261. Se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos, produzirá uso capião, independente de título ou boa-fé. É a chamada uso capião extraordinária dos bens móveis. É a chamada uso capião extraordinária dos bens móveis. Então já vencemos a uso capião. Percebam, eu disse que eram 8 modalidades. Já vencemos a uso capião. Passemos agora à análise da ocupação. Uso capião
Ocupação, segunda forma de aquisição da propriedade móvel. E a ocupação é muito simples. Não tem segredo em relação à ocupação. A ocupação é quando você se assenhora, quando você toma posse, pega para si algo móvel que não tem dono. Algo que foi jogado fora, desprezado por alguém, algo que foi abandonado por alguém, ou algo que nunca teve dono. Imagine que uma pessoa jogue no lixo uma caneta, você vá lá e pegue para você. Imagine que você esteja passando perto do mar, na areia, no beira-mar, e você encontre uma conchinha. Você pega essa conchinha e, naturalmente, o que você vai fazer? Vai trazer aqui para Minas Gerais, porque a gente não tem mar, mas a gente nem bar tem mais por conta da quarentena, tá vendo? Ficou estranho para nós aqui em Minas, né? Então, perceba, ocupação é o assenhoramento de coisa móvel que não tem dono, seja porque nunca teve dono ou porque foi abandonada por seu dono. E a ocupação está prevista no 1263, venham comigo, eu vou colocar na tela para vocês o 1263. Quem se assenhorear de coisas sem dono, quem se assenhorear de coisas sem dono, para logo lhe adquire a propriedade, não sendo esta ocupação defesa por lei. Então, já vimos duas formas de aquisição da propriedade imóvel, a uso capião e a ocupação. Sobre a ocupação, quero fazer pequenas observações. A primeira observação é a seguinte: ocupação é diferente da descoberta. Na ocupação, você se assenhora de algo que não tem dono, seja porque foi abandonado, ou seja porque nunca teve dono. Na descoberta, que nós já estudamos, que já foi estudado em momento anterior, descoberta é o achado de coisa móvel perdida por outrem. Na descoberta você acha algo que foi perdido. Descoberta não é aquisição de propriedade. A descoberta você tem que devolver para o dono. Aí vem a pergunta: Diego, mas como eu vou saber? Depende do contexto. Se a coisa está numa lixeira, é óbvio que ela não foi perdida, ela foi abandonada. Então depende muito do contexto em que você estiver tratando. Então, o primeiro ponto, ocupação, é diferente de descoberta. Certo, galera? Segundo ponto é o fato de que a ocupação ela pode decorrer tanto da coisa abandonada quanto da coisa que nunca teve dono. A coisa abandonada recebe um nome, é chamada de res derelicta. Res derelicta. E a coisa sem dono é chamado de res nullius. E para facilitar para vocês, eu trouxe aqui, ó, eu coloquei escrito na tela aqui, ó, res derelicta e res nullius. Res nullius, res derelicta foi abandonada. Res nullius nunca teve dono. Então já vimos duas formas de aquisição, tranquilo, sem segredo. Vamos partir para a terceira, e a terceira tem um nome estranho. Vou botar em mim novamente. É o achado do tesouro. Terceira forma de aquisição da propriedade imóvel, achado do tesouro. É até engraçado, é algo que dificilmente você vai viver, é algo que dificilmente você vai vislumbrar, mas o código trata. E o Prof. Diego precisa te contar. Então, o que é achado de tesouro? Antes de sabermos o que é o achado do tesouro, a gente precisa entender o que é o tesouro em si. E o próprio código, ele nos dá a noção daquilo que pode ser considerado tesouro. Eu não cheguei a dar pausa, achei que tinha dado, eu estava verificando aqui para colocar na tela para vocês. Está aqui, o próprio código nos dá o conceito de tesouro, artigo 1264, o depósito antigo de coisas preciosas, oculto, e de cujo dono não haja memória, será dividido por igual entre o proprietário do prédio e o que o achar o tesouro casualmente. Vamos lá, vamos por partes. Foquem primeiro até a primeira vírgula. O depósito antigo de coisas, até a segunda vírgula. O depósito antigo de coisas preciosas, oculto de cujo dono não haja memória. Isso é tesouro. Fechem os olhos. E o tesouro é exatamente aquele que a gente está acostumado a ver na televisão. É aquela caixa antiga, escondida, de quem você não sabe o dono, e etc. Isso é tesouro. E aí o código ele nos traz regras sobre quem adquire a propriedade do tesouro quando ele é encontrado. A regra geral, ela não está no artigo 1264. Ela vem de uma interpretação ao contrário senso desse dispositivo. Porque a regra é, se eu encontrar um tesouro
numa propriedade minha, o tesouro ele vai ser meu. Isso não tem discussão. A grande questão é, e se outra pessoa encontrar o tesouro dentro da minha propriedade? Aí o código trata. E ele trata de uma forma simplória, vai dividir meio a meio. Vamos lá? Agora a gente vê o resto do dispositivo. O depósito antigo de coisas preciosas, oculto e de cujo dono não haja memória, será dividido por igual entre o proprietário do prédio e o que achar o tesouro casualmente. Então, se você é dono de um imóvel, de um terreno, alguém encontra um tesouro lá, esse tesouro tem que ser dividido aqui. Vocês dois adquirem a propriedade, 50% para cada um. Mas eu preciso colocar uma observação no caderno de vocês, nem vou mencionar o dispositivo para que não percamos tempo. Se você tiver contratado essa pessoa exatamente para a finalidade de achar o tesouro, aí falando, tem um tesouro aqui, me ajuda a encontrar. Se você paga essa pessoa por isso, o tesouro vai ser só seu. Você não vai dividir com ela. Ela só vai ter direito à metade do tesouro caso ela encontre casualmente. Então, o que nós já vimos? 3 formas de aquisição da propriedade imóvel. Vimos a uso capião, vimos a ocupação e o achado do tesouro. Eu passo para a nossa próxima forma, sem delongas desnecessárias, eu passo para a nossa próxima forma de aquisição da propriedade imóvel, que é a tradição. Jogar-me aí na tela novamente. Nossa próxima forma é a tradição. E agora é hora de falar, como eu já havia mencionado, acerca da tradição. Pessoal, só dar uma ajeitada aqui, certinho. Falar um pouco acerca da tradição. Pessoal, percebam comigo, as coisas imóveis transferem-se pelo registro. As coisas móveis transferem-se pela tradição. Isso quando decorrem de negócios jurídicos intervivos. Então perceba, o contrato, o negócio jurídico por si só, ele não tem força de transmitir a propriedade entre as pessoas vivas. Quando nós nos referimos tanto aos móveis quanto aos imóveis, sempre exige-se algo posterior ao negócio jurídico. Seja o registro do título para os bens imóveis, ou seja a tradição. O que é tradição? Tradição é o ato de entrega. Então, a propriedade das coisas móveis, quando decorrente de negócios jurídicos entre pessoas vivas, acontece com a tradição, com o ato de entrega. E o artigo 1267 do Código ele é muito claro acerca disso. Vou colocá-lo na tela para que possamos acompanhar. 1267, a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Ou seja, a concretização da transferência da propriedade em decorrência de um negócio jurídico entre pessoas vivas acontece com a tradição, com o ato de entrega. Mas eu preciso fazer uma observação que o negócio jurídico nulo, mesmo com a tradição, ele não transfere a propriedade. Então olha que interessante, se a tradição decorrer de um negócio jurídico nulo, não existe transmissão de propriedade. E é óbvio, o sujeito, para transmitir a propriedade de algo pela tradição, ele tem que ser proprietário, ele tem que ser titular daquela coisa, senão nós falamos em um negócio jurídico nulo por ausência de legitimidade. Então percebam, nós já vimos 4, olhem como a nossa aula tem caminhado em passos largos. Já vimos uso capião, ocupação, achado do tesouro e tradição. Próxima forma de... A tradição, então, é o ato de entrega, se alguém quiser colocar algo no caderno. Próxima forma de aquisição é a especificação. Trago para mim. Daqui a pouco eu coloco a especificação para vocês na tela. Gente, especificação é uma forma interessante. Especificação nada mais é, se quiserem anotar, do que a transformação da matéria-prima em produto final. Transformação da matéria-prima em produto final. Você tem tela, você tem tinta, você transforma isso numa pintura. Você tem argila, você transforma isso em uma escultura. Você tem mármore, você transforma esse mármore em uma estátua. Então percebam comigo que especificação é você pegar uma matéria-prima e especificar em algo de valor. Aí vocês devem estar se perguntando, e eu friso com todo sentido, Diego, como assim? Por que aquisição da propriedade móvel por especificação? Se o especificador
especifica algo dele. Se eu tenho uma argila e transformo a minha argila em algo, naturalmente isso vai ser meu. A discussão surge quando eu uso matéria-prima alheia. E é nesse ponto que merece discussão a forma de aquisição da propriedade móvel pelo especificador quando utiliza-se matéria-prima pertencente a outra. E é isso que nós vamos estudar aqui. Quando nós falamos de especificação nas hipóteses que eu mencionei, quando o especificador, aquele que transforma a matéria-prima de outra pessoa em algo final, algo de valor, nós precisamos analisar algumas circunstâncias. Só algumas regras são muito simples, mas eu preciso interpretar devagarinho o Código Civil com vocês. Vamos lá, a primeira regra é que a coisa é do especificador quando ele usa a matéria-prima dele. O problema surge quando ele usa a matéria-prima pertencente a outra. Se o especificador, aquele que especifica, o artista, usa a matéria-prima em parte alheia, usa um pouquinho de argila alheia, usa um pouquinho de tinta alheia, o especificador vai adquirir a propriedade disso que ele utilizou, da matéria-prima. Naturalmente, ele vai ter que indenizar o dono da matéria-prima por aquele prejuízo causado, pagar o preço da tinta, o preço da argila e etc. Então, nesses casos, se usou em partes apenas, ele usou a matéria-prima dele, mas usou um pouquinho de matéria-prima alheia, ele vai ter que indenizar, mas ele se torna, ele adquire a propriedade daquela coisa, daquela matéria-prima. Entretanto, há de se levar em consideração se a matéria-prima for toda alheia. Perceba, o especificador usou matéria-prima toda dos outros e especificou em algo. Nesse caso, algumas questões devem ser ponderadas. Se for possível desfazer o que ele fez, ele tem que desfazer e devolver a matéria-prima, mas nem sempre é possível. E aí, não sendo possível a redução, que significa o desfazimento daquilo que foi especificado, surgem duas circunstâncias. Se o especificador, aquele que usa a matéria-prima, o artista, por exemplo, o pintor, se o especificador estava de boa fé, se ele não sabia que a matéria-prima era de outro, ele pensou que era sua. Um amigo do mesmo ateliê guardou a tinta no armário do especificador. Se ele não sabia, ele adquire a propriedade daquilo e tem que indenizar o dono da matéria-prima pelo que ele utilizou. Um amigo meu coloca no armário as tintas dele sem me avisar, eu vou lá, utilizo. Eu estava de boa fé. Eu vou ter que simplesmente pagar para ele o valor daquelas tintas. Entretanto, se o especificador estiver de má fé, ele perde para o dono da matéria-prima a coisa especificada. Olha que interessante. Olha que interessante. Se for completamente utilizada a matéria-prima alheia, toda a matéria-prima utilizada era alheia, e o especificador sabia que não era dele, isso passa a pertencer ao dono da matéria-prima. Agora, surge uma hipótese específica que, se a coisa especificada ultrapassar consideravelmente o valor da matéria-prima, em qualquer caso, vai passar a pertencer ao especificador e ele tem que indenizar, estando de boa ou de má fé. Isso fica bem claro nos artigos 1269 e 1270 do Código Civil. Eu não vou promover, na verdade eu vou promover a leitura de um deles aqui apenas para que não fiquemos no vácuo, sem a leitura do dispositivo. Vamos lá, artigo 1269 é aquele que, trabalhando em matéria-prima em parte alheia e obtiver espécie nova, será destro proprietário se não puder restituir a forma anterior. Não vou me delongar nos demais dispositivos, porque é algo de aplicação muito pequena, mas os dispositivos são 1269 e 1270. Passaremos então às três últimas formas. Nós já vimos uso capião, ocupação, já vimos achado do tesouro, tradição e especificação. Faltam três: confusão, comistão e adjunção. E quando se fala em confusão, comistão e adjunção, antes de tudo eu preciso definir com vocês, vou tirar este dispositivo aqui da tela, preciso definir com vocês o que é comistão, confusão, adjunção. E vamos começar pela confusão. Pessoal, confusão é a mistura de líquidos e gases. Olha que interessante. O fulano tem uma tinta, o fulano tem uma outra, blupt, misturou tudo, foi uma confusão danada. Confusão, mistura de líquidos e gases. Comistão, e aqui eu preciso fazer uma observação, o código fala em comissão. Vocês vão ver lá na redação do artigo 1272 que o código fala em comissão. Mas a doutrina toda é unânime de que houve um erro de digitação e que o certo é comistão. Comistão vocês, é isso mesmo, comistão. Comistão é a mistura de sólidos.
Você tem uma saca de arroz, eu tenho uma saca de trigo, lupt, misturou tudo, caiu, deu uma bagunça danada. E tem a adjunção. A adjunção é a sobreposição de uma coisa a outra. É a tinta na parede, é o papel de parede na parede. É a sobreposição de uma coisa a outra. E aqui nós temos uma regra muito básica, que eu não vou me delongar muito, que é de muito difícil o acontecimento. Eu vou indicar os dispositivos legais, mas é tranquilo. Qual é a regra básica? Se as coisas puderem ser separadas, misturaram-se os grãos. Se eles puderem ser separados, cada um continua com o seu, sem problema. Entretanto, se muitas vezes não pode haver a separação, pensem na confusão, que é líquido e gás, pensem na adjunção, que é a sobreposição inseparável. Quando não puder haver essa separação, cada indivíduo que for proprietário, seja do líquido, seja do grão, imagine que a mistura seja uma mistura de café com farinha, enfim, algo quase que acadêmico de se pensar. Como é que passa a funcionar, pessoal? Cada um vai ser proprietário de percentuais daquela nova coisa que foi gerada, se ela houver alguma utilidade, se ela possuir alguma utilidade. Então, cada um vai ser proprietário de um percentual. As disposições acerca da confusão, comistão e adjunção encontram-se nos artigos 1272, 273 e 274. Então, confusão, mistura de líquidos e gases, comistão, mistura de sólidos e adjunção, sobreposição inseparável de uma coisa sobre a outra. Então, percebam, nós vimos as diversas formas de aquisição da propriedade móvel. Vamos relembrar para fecharmos a aula de hoje? Formas de aquisição da propriedade móvel. Uso capião, ocupação, achado do tesouro, tradição, especificação, confusão, comistão e adjunção. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Até uma próxima aula. Um beijo a todos. Saúde!